E a gente... Bom, já que a gente tocou no assunto dos outros países, no que tem em volta ali na região, como Catar, Arábia Saudita... Cara, esses países, como é que eles estão lidando com isso? Porque isso antes da gente falar, mais uma vez, se há alguma novidade nas potências, né? Que é aí China, sim, Rússia, sim. não sei o quê. Primeiro, a galera ali da região, alguns deles, inclusive, sofreram ataques do Irã lá no comecinho da guerra. O que eles estão dizendo agora? Como é que eles estão lidando? Eles estão conversando com a Europa? O que está acontecendo ali? Eles estão conversando com a Ucrânia, Tá. que isso é importante. A Ucrânia já mandou mais de 200 especialistas para ajudar eles. Porque a Ucrânia é o único país que sabe lutar esse tipo de guerra. Único. E ninguém deu importância para a Ucrânia até agora, achou que só estava gastando dinheiro com a Ucrânia. É verdade. Na verdade, a Ucrânia era o maior laboratório de lidar com um tipo de guerra moderna extremamente perigosa e difícil e que nenhum país tem a fórmula ainda. E tu tava lá pra ver, inclusive, né? Vi de perto, né? Fui para a Ucrânia, né? Tem os documentários lá no meu canal, os mini docs. E assim, uma guerra de drone. E como é que você combate, né? Esse é o mesmo dilema da guerra de agora no Oriente Médio. Um drone que custa $30 mil versus um míssil de 4 milhões de dólares. Essa guerra é insustentável. E aí o mundo inteiro quer essa bateria aérea, antiaérea, essa bateria de defesa aérea, que custa essa fortuna. Então, todos os países do Golfo querem e precisam disso. A Coreia do Sul, a Taiwan, o Japão, a Europa inteira, a Ucrânia. Todo mundo precisa disso. Só que não tem essa fabricação. E aí a Ucrânia está há muito tempo lidando com essa realidade, porque são os drones, os mesmos drones iranianos, que foram dados para a Rússia usar contra ela. E depois a Rússia acabou desenvolvendo o seu modelo, que é uma cópia igual do Shahed. E aí tem uns drones com a fibra ótica, né, Isso, cara? esses são os russos. Os russos inventaram isso daí também, porque tem os jammings, né? Você bloquear o sinal e tal. Mas a Ucrânia inventou um jeito barato de lidar com essas ameaças. Com outros dronezinhos baratos, com um monte de mecanismos baratos. Porque ela tá lá lutando contra a Rússia há 4 anos. E ninguém deu atenção. E agora, 3, 4 semanas de guerra e aí? E ninguém também vai sustentar, né? Então precisa de uma solução. Então começaram a olhar para a Ucrânia. O que mais que esses países do Golfo estão... Daí tá a Ucrânia mandando consultores. Isso. Caralho, isso é muito interessante, Muito. né, cara? Muito interessante, assim... Tem um outro aspecto interessante dessa história, porque basicamente é uma guerra de capacidade, de eficiência econômica e produtividade em massa. Tá. Porque são drones... Tá. Não tripulados, suicidas. Então, você não tem soldados, é uma guerra aérea, você tem que conseguir produzir muito. E produzir em face de uma guerra, diante de bombardeios e ataques acontecendo. E a sua fabriquinha tem que estar lá enterrada fazendo isso. E aí você pensa, o Irã está conseguindo se manter vivo graças a isso. E aí você olha para a China, que é a fábrica do mundo. A China está lendo isso como, nossa, maravilhoso. Nesse terreno, eu tenho uma vantagem competitiva que ninguém tem. A minha capacidade de produção industrial é incomparável. A minha capacidade de fazer coisas baratas é incomparável. A minha capacidade de fazer drones para travar uma guerra contra a maior potência do mundo ou contra qualquer país... moderno ocidental, né, ou democrático, que seja o Japão ou a Coreia do Sul, é infinitamente maior. Cadê a solução? O míssil de 4 milhões não vai dar certo. Então, tem um monte de coisa que está sendo mexida por causa dessa guerra. Só que já estava acontecendo na Ucrânia. Ninguém só deu importância. Mas a China está feliz da vida com os resultados. Isso não quer dizer que as coisas são estáticas, né? Porque é claro que mais do que nunca agora a indústria de defesa americana vai precisar de uma solução. E tem algumas soluções aí, tipo laser, armas a laser que vão tentar explodir, destruir esses drones. Israel usou, precisa ver o custo desse negócio, o tamanho, a eficiência, a altura, quais as consequências. Porque você vai ter que usar isso massivamente daqui para frente. Muito drone, em todas as guerras vai ter muito drone. Muito.
É a guerra da Ucrânia, na verdade, a gente já passou dessa ideia só de ter muito. Esses drones já estão sendo usados com inteligência artificial. Então você vai decolar um monte e eles saem sozinhos para alcançar o seu alvo e tomam decisões ali no meio do caminho. Né? Tipo, entendi. Esse é um outro assunto aí pra gente falar depois, mais pra frente. Cara. Mas os países do Golfo, então, eles têm uma situação bem complicada nesse momento. Porque, primeiramente, eles nunca quiseram escalar contra o Irã, porque eles tinham medo. E aí eles bateram o pé que eles não tinham nada a ver com a guerra. E o Irã não estava nem aí. E escalou e começou a atacar todos eles. E agora eles têm que tomar uma decisão. Se eles não fizerem nada, eles mandam um recado para o Irã de que tá tudo bem, o Irã tem uma arma contra eles e eles não têm muito o que fazer. Se eles decidirem ir até o final, eles têm que estar dispostos para aguentar o tranco. Porque o Irã vai tentar resistir ao máximo e continuar aumentando os custos e a destruição para esses países. Assim, a gente ouve relatos, né? No começo da guerra tinha relatos contraditórios, que eles queriam que a guerra acabasse. Mas depois de tanto ataque, tudo que a gente escuta é que os regimes dos países do Golfo estão dizendo para o Trump: agora não termina. Tem que destruir o regime. Tem que ir até o final. E faz sentido ir até o final, porque senão eles estão em apuros depois. Mas o Irã, quanto tempo será que o Irã aguenta ainda? Porque o que eles têm de aliado ali que os ajuda a suportar essa ofensiva basicamente americana e israelense? Eles estão sozinhos, de certa forma, né? Para lidar, inclusive, com tensões internas e que também não é muito difícil de imaginar uma guerra civil ali dentro. Isso, eu tinha falado antes de duas possíveis saídas honrosas de uma teoria da vitória. Isso. A primeira era pegar o urânio, uma mega operação. A segunda é a ilha lá. Também é uma operação complicada, que não sei se tem ganhos. A terceira é criar uma guerra regional, ou uma guerra interna no Irã, alimentando as forças dissidentes das divisões étnicas que existem no país para que elas se rebelem contra o regime. E isso logo no começo da guerra aconteceu quando o Trump ligou para as lideranças dos curdos no Iraque e no Irã. E aí depois ele recuou. E por que recuou? Porque esse é o risco. Pode virar uma guerra civil. E se for uma guerra civil, você vai ter muitos problemas, porque é um país muito grande, 92 milhões de pessoas. A guerra civil na Síria causou um estrago imenso para muitos lugares, inclusive para a União Europeia. Parte da onda de polarização política da União Europeia veio como resultado da imigração massiva pós-guerra civil na Síria. Ou seja, imagina a migração que vai ser causada numa guerra civil num país do tamanho do Irã. Perfeito. E aí você começa a já mexer com mais outros problemas, porque se os curdos do Irã forem lutar, a Turquia vai ficar muito incomodada com essa operação e vai querer interferir no território dos curdos iranianos para impedir que eles ganhem essa autonomia. E aí o Paquistão vai ficar incomodado com os balutes, que é a outra etnia ali na sua divisa, que vai poder causar uma instabilidade na sua fronteira. Então os outros países vão começar a se meter na guerra civil do Irã, se tiver uma guerra civil. E a gente já viu esse cenário na Síria, já viu esse cenário no Iraque, na Líbia. Todo mundo começa a se meter na guerra civil, além de todo mundo que está dentro do país está na guerra civil. Que merda. E aí um dos produtos dessa história são organizações fundamentalistas, radicais, grupos subnacionais de toda a natureza que podem controlar territórios, e nasce o Houthi do Estreito de Hormuz, entendeu? E aí você não vai nunca mais ter uma navegação, um funcionamento normal do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, de nada do que está acontecendo ali.
Os outros países do Golfo, né, os países árabes, olham para isso com bastante medo e receio. Porque se hoje Dubai, né, os Emirados, ou Catar, ou a Arábia Saudita, que são hubs de tecnologia, de cosmopolitanismo, de negócios, de finanças, de tudo, e eles estão passando por um apuro e por uma crise existencial, para dizer o mínimo, se o modelo deles vai dar certo, porque eles eram ilhas de calmaria, de paz e de estabilidade numa região caótica, agora eles estão no centro do furacão do problema, toda a riqueza que eles construíram pode ser jogada no lixo. Agora, você imagina se esse negócio se torna permanente com uma guerra civil num país de 92 milhões de pessoas. Você nunca mais consegue colocar o gênio de volta para dentro da lâmpada.